Vamos continuar. 13ª parte, temos aqui então: o tempo cura quase tudo, não é? Normalmente o tempo cura. A manhã estava fresca e o ar que acariciava a janela trazia um cheiro a chuva. Espreguiçou-se, bocejou e saiu da cama com a sensação de ter descansado profundamente. Estava admirada pelo efeito que tinham tido nela os dias de trabalho. 2 dias de trabalho com gatos, para ser mais precisa. Sem planos para começar aquela quarta-feira, decidiu finalmente limpar e arrumar o caos da cozinha e da sala de estar. Depois de um pequeno almoço que consistiu num ovo quente e 2 torradas com queijo Old Amsterdam. Ficou umas horas a arrumar tudo. Antes de chegar a hora de falar com os pais por Skype, tomou um duche rápido para se sentir fresca. Nagô, como estás, querida? Já passou tanto tempo desde a última vez que falámos? Ao princípio, a voz da mãe parecia estar muito longe. Depois, ouviu-se melhor e a sua cara apareceu com óculos de leitura no ecrã do computador. Foi só há 2 semanas, mãe, e tive muitos assuntos para resolver. E já agora, bom dia! Disse Nagor, sorridente. Não importava se tinham passado 2 dias ou 2 semanas. Entre 2 Skypes, a mãe achava sempre que era uma eternidade. Também não importava se entre essas chamadas tinham falado por WhatsApp ou se tinham falado por telefone. O Skype era uma ferramenta semi-presencial. O pai está por aí? Perguntou Nagor, preocupada. Ele vem já, está na casa de banho. Precisas de alguma coisa, filha? Não, está tudo bem. Espera, o pai já aí vem. A mãe desapareceu por instantes e de imediato surgiram os 2 na janela do Skype. A voz do pai, envolvida num zumbido, perguntou: Olá, minha querida, como é que isso vai? Já encontraste trabalho? Obrigada pela sua sub, Godric. Um grande bem-aja. Obrigada. Cheio de fogo de artifício e tudo. A pergunta colocada de chofre deu-lhe vontade de rir. O pai tinha esta característica de acertar em cheio nos assuntos. Sim, já encontrei trabalho. Mas não é o que vocês imaginam. Nem o que eu estava à espera, mas isso é o que acontece na vida em geral, não acham? Em seguida contou-lhes, fazendo vozes de gato e gestos, tudo o que acontecera desde que recebera aquele telefonema da Lúcia na sexta-feira de manhã. Depois de ouvirem o relato, até ao fim, os pais entreolharam-se com preocupação e fizeram um denso silêncio. Obrigada, Godric. O pai decidiu finalmente interrompê-lo. Então, imagino que seja um trabalho temporário, até encontrares uma coisa decente. O que é para ti um trabalho decente, pai? Novamente o silêncio. Nagor tinha papel e lápis perto de si e, seguindo os seus velhos hábitos, ia fazendo riscos para aliviar o stress, que os pais já começavam a provocar-lhe. Não te ofendas, Nagor, interveio a mãe. Percebo que isso seja uma espécie de terapia para venceres os teus medos. É bom enterrar um machado de guerra, não é, pai? Disse a mãe, olhando para o marido, que esticou os braços e fez cara de quem não está de acordo, mas não pode dizer nada. Ganho 1000 euros por mês, disse em sua defesa, e tenho as manhãs livres. Se não fosse assim, não estaria agora a falar convosco. Esse foi o momento que o pai escolheu para iniciar uma discussão. Considerava-se especialista em números, embora na sua terra tivesse mais fama de forreta do que de outra coisa. Aquele tipo de pai que acha que os filhos têm de ser doutores. Nem mais. E quanto pagas de renda? 600 euros, tu sabes. É barato, porque o dono da casa deixou cá muitas coisas. Volta daqui a 7 meses e precisa da casa.
não acha assim tão barata? Contra-atacou o pai. Ficas com 400 euros para pagar as contas e comer? Tens comido, filha? Acrescentou a mãe, alarmada. Podemos mandar-te dinheiro se... Só aceito se for um empréstimo. Se puder devolver-vos 50 euros por mês, disse, engolindo o orgulho. E isso provocou uma nova discussão que ela acabou por ganhar. Uma mulher de quase 40 anos não podia viver à custa dos pais quase reformados. Quando desligou, Nagor ficou sentada à secretária, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Sempre que falava com eles, parecia-lhe que estavam mais velhos e a sua vida alternativa, por assim dizer, não ajudava a dar-lhes paz. Para descontrair, começou a observar os seus rascunhos. Já se passaram quase um ano desde que deixara de desenhar, mas parecia-lhe que a sua mão se movia por conta própria, enquanto conversavam. Desenhara caras de gatos com grandes bigodes, um efeito colateral da preparação daqueles cafés, pensou, e um gato de cara preta e bondosa com uma medalha no pescoço. Decidiu investigar um pouco sobre as palavras gravadas na coleira de sorte. Pelos vistos, era um texto escrito em 1934 por um teólogo dos Estados Unidos, Reinhold Niebuhr, que era usado no programa de 12 Passos dos Alcoólicos Anónimos. Isto fê-la pensar em Owen e nas duras brigas que tinham sido nos últimos anos. Antes de o apanhar a ser infiel, tinha um verdadeiro problema com a bebida e nunca o quisera admitir. Tocou gentilmente com a mão esquerda no desenho que fizera e disse para si mesma: há coisas que não posso mudar, porque não dependem de mim, mas felizmente há outras que posso. Aqui mais um gatito. Espreguiçar. Décima quarta parte, não é? O bálsamo da sesta. A segunda semana de vida do Neco Café trouxe uma grande notícia: a adoção da Blue. A residente resmungona de pelo cinzento azulado encontrou um lar permanente no colo de Sebas. Um milagre daqueles não se preparava em poucos dias. Sebas frequentara o café diariamente, desde o início das obras. Na fase final, enquanto instalavam a cafeteira e arranjavam a casa de banho e o armazém, os gatos já ali andavam. Yumi queria que eles se habituassem ao espaço antes de abrir as portas ao público. A Blue não tinha uma personalidade fácil. Precisamente por isso, Sebas divertia-se a arranjar formas de entreter a gata. Habituada a desafios, acabou por conquistar o coração daquela antipática dama. Aquele final feliz foi para Nagor uma lição importante. Por mais diferente que sejas, mesmo sendo o gato mais arisco do grupo, haverá sempre alguém que goste de ti. A história da Blue fazia-lhe pensar numa canção de Miguel Rios, que a sua avó ouvia muito quando ela era pequena. Não estás sozinha. Alguém na cidade te ama. Aquilo foi uma lição de autoconfiança, muito reconfortante. Se até aquela resmungona incorrigível encontrara um sapato para o seu pé, então ninguém escapava ao amor. Yumi não cabia em si de orgulho. Era como se tivesse ganho um prémio. Era o prémio Gato do Café que encontraram um lar. Era o primeiro gato do café que encontraram um lar. 2 vidas iam mudar. Nagor estava tão habituada à presença da Blue que naquele dia deu por si a procurá-la pela sala como sempre. No tempo em que tinham convivido, tinham-se respeitado mutuamente. A Blue respeitava Nagor, porque lhe dera comida durante quase 2 semanas.
e Nagor respeitava Abu devido à fama que tinha de ser agressiva. Nunca se atrevera a tocar-lhe, nem sequer quando Abu se deslocava, desenhando repetidamente aos seus pés o símbolo do infinito, com o intuito de obter mais comida. Quando Abu se foi embora, os gatos tiveram um comportamento estranho durante toda a tarde. O Shan começou a andar às voltas na sala, farejando por todo o lado e miando aqui e ali. Ele e Abu costumavam dormir juntos e parecia que o gato estava preocupado por não encontrar a sua companheira das cestas. O bigode do Fígaro parecia mais triste e caído. Esteve toda a tarde sem sair da árvore, de onde observava atentamente a rua, como se estivesse à espera de ver a fera azul regressar a qualquer momento. Nem se mexeu quando Yumi pôs um disco de Lang Lang. Shere Khan, o gato tigrado, esteve um bom bocado a dar voltas e depois retirou-se para um dos níveis inferiores da árvore, absolutamente imóvel. Talvez estivesse a tentar assimilar o que acabara de acontecer. Por fim, ao verem que a sua companheira não regressava, os 7 gatos puseram-se a dormir, alheios aos olhares dos clientes que chegavam ao local. Nunca subestimes o poder de uma boa cesta, disse Yumi a Nagor, interpretando o comportamento dos gatos. Só o licor parecia estar disposto a brincar um pouco com os humanos, mas cansou-se muito antes do habitual. Com todos os clientes servidos, Nagor e Yumi partilharam um chá frio ao balcão. "Por que é que achas que os meninos hoje precisam de dormir tanto?" perguntou Yumi de repente. Depois de pensar um pouco, Nagor disse: "Lembro-me de uma passagem da Bíblia que lemos nas aulas de religião que explicava isso. Há um episódio em que Jesus e os apóstolos estão a atravessar um lago num arco quando começa uma tempestade que ameaça fazê-los naufragar. Perante o perigo, Jesus pôs-se a dormir. Os apóstolos não percebem por que razão escolheu aquele momento para descansar e perguntam: 'Eu percebo porquê', interrompeu Yumi. 'Se naufragar ou salvar-se não depender da pessoa, o melhor é dormir uma cesta. Quando uma pessoa age no meio do caos, às vezes só piora as coisas.' Isso é exatamente assim, disse admirada. Não é isso que diz a medalha do sorte? É preciso saber distinguir aquilo que depende e aquilo que não depende de nós." Yumi voltou a encher os copos de chá frio e olhou de relance para os clientes decepcionados. Iam pagar para ver os gatos dormir. Considerando-a já sua amiga, disse-lhe: "Os felinos são especialistas em dormir. É uma das suas formas de ultrapassar traumas." Embora nunca tivessem realmente gostado da Bull, porque ela nunca os deixou aproximar-se, só o mestre Shan sentem que um dos seus se foi embora. E isso é como se estivessem todos em perigo. Quebrou-se a ordem do seu pequeno universo. Seria o máximo ter esse superpoder, não achas? Refletiu Nagor, antes de dar uma dentada numa bolacha. Dormir para afastar o stress. Acho que começa a apreciar a sabedoria dos gatos. A tarde decorria lentamente, como se as próprias horas estivessem a dormir. Chegaram outros convidados que substituíram os anteriores e Nagor sentia uma inquietação crescente. Já passava da hora a que Mark costumava aparecer e já não viria. E para rematar uma tarde esgotante, os clientes do último turno eram especialmente aborrecidos. Achavam o café forte demais ou fraco demais e não paravam de acordar os gatos. No meio de tudo aquilo, percebeu que estava a ser invadida por sentimentos de cansaço e mau humor. Devo ter herdado isto da Bull, chegou a pensar. Dando continuidade à primeira lei da filosofia felina, ser autêntico de coração, permitiu que o mau humor a acompanhasse durante o resto do dia de trabalho, sem se forçar a sorrir nem a fingir nada. Essa decisão
proporcionou-lhe algum alívio e a sua irritação começou a diminuir até atingir níveis aceitáveis. Quando sentia que poderia ficar muito nervosa, olhava para o ar de Buda do Sorte, de pé num dos bancos, e dizia a si mesma: primeiro que tudo, muita calma. Quando faltavam 10 minutos para fechar, o telefone tocou. Era raro, ninguém ligava tão tarde. Yumi atendeu a chamada e de imediato começou a fazer sinais a Nagore, que estava na outra extremidade do café, a passar um pano pelas mesas. Nagore, é para ti! Aproximou-se do balcão com muita curiosidade. Não fazia ideia de quem poderia ser. No entanto, ao ouvir a voz que estava do outro lado, reconheceu-a de imediato. Mark? Sim, ainda aí estás? Claro que estou. Não me ouves? Perguntou admirada. Tinhas uma reserva para hoje, mas não vieste. Está tudo bem? Preciso falar contigo, Nagore. Podemos encontrar-nos? Murmurou surpreendida. Amanhã? Pode ser hoje à noite? O que é que se passa, Mark? Ela começou a pensar que havia algum problema. Explique-te pessoalmente, por favor. Podemos encontrar-nos dentro de meia hora no La Fourmi? Não é longe do Neck Café. Pões-te lá em 10 minutos quando fechares. Combinado. Nagore respirou fundo, tentando reunir em 2 segundos a calma dos gatos, capazes de resolver qualquer adversidade com uma boa cesta. Digas que ela vai dormir para o encontro. Era engraçado. O mistério de Mark. Mark estava à espera dela naquele bar de estilo californiano. Apesar de ter um nome francês, diante de uma garrafa de Punk IPA. Estava de fato preto e de camisa branca. Pegou numa gravata verde escura que estava pousada na cadeira que destinara a Nagore. Por que estás de fato? Perguntou-lhe depois de cumprimentar com 2 beijinhos. Estiveste num funeral? Quase, mas felizmente não. Sou advogado e tive um julgamento escutante, que demorou muito mais do que eu esperava. Um julgamento? Sim, tenho julgamentos com frequência. Trabalho para uma ONG que defende os inquilinos em vias de perder as suas casas, por causa da gentrificação. Nagore ouvira aquela palavra pela primeira vez em Londres, relacionada com bairros de onde os moradores das classes trabalhadoras são expulsos para que os turistas ou as pessoas com maior poder económico se apoderem das casas. Mas não te liguei para falar disso, disse Mark, apressadamente. O que queres tomar? Embora não bebesse álcool há muito tempo, Nagore sentiu curiosidade em relação àquela cerveja de rótulo azul com um nome tão contundente. O mesmo que tu. Mark ergueu a sua garrafa e o empregado, que era muito parecido com o Freddie Mercury, fez sinal com o polegar para dizer que entendera. Antes da cerveja gelada aterrar na mesa, o advogado decidiu que chegara o momento de confessar. Fui eu quem vos deixou o gato preto. Foi o Mark que deixou o gato preto, malta. Nagore ficou sem palavras. Quando o empregado chegou com a Punk IPA, deu um grande gole. Era mais amarga de qualquer outra cerveja que provara antes. O gato da casa de banho, lembras-te? Continuou. Fui eu. Eu deixei-o lá. Bom, balbuciou, tentando encontrar as palavras certas. Enfiar um gato numa casa de banho não é a forma mais ortodoxa de dar um gato para adoção, mas estamos a tratar bem dele. Eu percebi e quero agradecer-vos. Gosto muito daquele gato. Então por que é que o abandonaste? Disse, tentando disfarçar o desagrado. A vida dele seria muito melhor se estivesse contigo. Não posso. O meu contrato de arrendamento proíbe-me expressamente ter animais em casa e não posso arriscar-me a perdê-lo. É uma renda antiga, porque era a casa da minha mãe.
Com o meu ordenado de advogado numa ONG, não posso dar-me ao luxo de ter um apartamento em Barcelona. E mudando radicalmente de tom, perguntou ansioso: achas que ele vai ser adotado? Sabem que o Freddie Mercury era o empregado, né? Do outro café, do outro bar. Estou a confundir aí um bocadinho. Neste momento, Nagor não conseguiu conter-se. O que é que isso te interessa? Abandonaste-o. Ele é importante e não é só para mim. Depois de dar um grande gole, Mark aproximou sua cara da dela e começou a falar em voz baixa. Há cerca de 2 anos, conheci um velhote que vivia numa casa muito modesta em Valvidrera, ao pé do parque de Tibidabo. Eu costumava andar por ali de bicicleta, até que um dia tive um acidente. Caí numa curva e bati com a cabeça numa pedra afiada. Fiquei com uma ferida aberta. Tinha o mau hábito de andar de bicicleta sem o telemóvel e tive de bater à porta da primeira casa que encontrei. Biaca! Olá, alô, obrigada pela tua raid. Seja muito bem-vinda. O segundo gole de cerveja não pareceu a Nagor tão amargo como o primeiro. Estava totalmente focada naquele relato. Era uma casa muito pequena, com um jardim que parecia uma selva, continuou Mark. O dono chamava-se Elias, era um homem mais velho, muito simpático, de barba e cabelos brancos. Era um bocado encurvado e movimentava-se com dificuldade. Na juventude, trabalhara em enfermagem e ainda tinha um kit de primeiros socorros, por isso ajudou-me a desinfetar a ferida e deixou-me ligar a um médico. Desde então, além de andar sempre com o telemóvel, passei a visitá-lo aos domingos para saber se estava bem. Para ele, deve ter sido uma bênção, comentou Nagor comovida. E para mim também, afeiçoei-me muito àquele velhote e parece-me que ele também se afeiçoou a mim. Acho que mais ninguém o visitava, pelo menos com regularidade. Tinha um monte de livros e costumava dizer que eles, era assim que lhes chamava, e um gato silencioso e muito bom, eram tudo aquilo de que precisava para se sentir acompanhado. Era sorte? Perguntou Nagor, apesar de ser óbvio. Sim, tratava-o como se trata um amigo. Foi o Elias quem lhe fez a coleira com a medalha. Há cerca de 3 semanas fui visitá-lo e, apesar de ter a porta aberta, não o encontrei. O gato estava na sala, a olhar pela janela, como se esperasse o regresso do dono. Não podia deixá-lo ali, estava muito sozinho e cheio de fome. Então o que é que fizeste? Tive umas noites em casa do amigo e depois li no jornal de bairro que iam abrir um café de gatos. Foi quando decidi levá-lo para lá. Tive medo de que vocês recusassem e não fazia ideia de qual era o processo a seguir. Podia ser telefonado para a Câmara Municipal? Podia ter telefonado para a Câmara Municipal a perguntar o que se faz nestes casos, mas escolhi a via mais fácil e deixei-o na casa de banho quando vocês estavam ocupadas. Mark juntou as mãos para dizer: desculpa se vos causei problemas. Por favor, aceita as minhas desculpas. Que história! Lembro-me de que tinhas uma caixa, sim, mas nunca imaginei que lá dentro estava um penetra. Por que é que não apareceste para contar isto também à Yumi? Ela é a dona. Estive a observar o Sorte nestas últimas 2 semanas e ele gosta muito de ti. O quê? Tenho olho para essas coisas. Quando era pequeno, havia muitos gatos na minha casa. Ele está mais próximo de ti do que da Yumi. Por isso é que quis falar contigo. Hoje localizei o dono. Está internado no hospital Val de Hebron e vou visitá-lo amanhã. E... Agora continuava sem perceber nada. Gostava que viesses comigo conhecer o Elias, se for possível.
Não tem de ser amanhã. Pode ser no outro dia da semana. Porquê? Porque és a pessoa mais próxima do seu querido gato, explicou pacientemente. E tens de lhe dizer como está o sorte. E tu não lhe podes dizer isso, já que tens ido ao café todos os dias, desde que lá deixaste o gato? É um favor que te peço. O sorte escolheu-te a ti e não a mim. Também estou bem, fui beijinho. Também estou bem. Ainda bem. Oh, descanso merecido. Vamos a mais uma parte. Os olhos de Buda. No ponto máximo de uma onda de calor que começaram uns dias antes, os gatos e os humanos bebiam imenso, tanto que o café ficou sem refrigerantes. Nagor chegou ao mesmo tempo que o fornecedor e ajudou-o a transportar as bebidas e o gelo para dentro do café. Ficou contente ao encontrar, além da sua patroa, 2 técnicos de instalação do ar-condicionado. Ainda bem que finalmente vieram, exclamou Nagor num tom festivo enquanto a abraçava. Apesar de Yumi ser muito carinhosa para a japonesa, ela mesmo costumava dizê-lo, aquele gesto inesperado de carinho apanhou-a desprevenida e quase deu um salto para trás como um gato assustado. Riram-se as duas com gosto. Acho que preciso de mais tempo para me habituar a abraços inesperados, exclamou Yumi, baralhada. Sabes quem vem cá hoje? A Lúcia marcou uma mesa para esta tarde. Tenho vontade de a ver. Oh, isso é fantástico! Por alguma razão, a notícia não emocionou Nagor. Já passaram uma semana desde que tinham saído juntas, mas naquela noite sentiu-se tão longe das conversas das suas amigas que desde então não voltara a contactá-las. Depois de encher os frigoríficos, Nagor foi tratar dos gatos. Vou indo, pequena vez. Adeus, Alexa. Beijinhos, obrigada. Até amanhã. Estavam muito perturbados com o barulho que os técnicos de ar-condicionado faziam a furar a parede. Elas estavam com receio de que todos acabassem por se esconder no pequeno corredor da casa de banho. Yumi levou-lhes umas almofadas. Pareciam muito estressados e tentavam manter-se o mais unidos possível. O Shan e o Sorte estavam de pé, ao centro, a olhar para a sala como se vigiassem a entrada do corredor. Aquela foi talvez a segunda vez que Nagor viu a Smokey, a interagir com tantos gatos ao mesmo tempo. Uma vez instalado o ar-condicionado, reduziu rapidamente a temperatura, dos 30 graus para uns aceitáveis 24. Até os gatos pareciam aliviados e mostraram-se muito mais ativos quando os clientes começaram a chegar. Nos dias anteriores, tinham-se apenas arrastado, derretidos pelo calor. Elas tinham a certeza de que naquele ambiente mais agradável, o Neco Café se encheria todos os dias. As primeiras clientes daquela tarde foram 3 raparigas ruidosas que falavam animadamente e que, com gestos histéricos, indicavam umas às outras a localização dos gatos. Meninas, olhem, olhem! Gritou uma delas batendo palmas. Está ali, o Gigi! Nagor foi até à mesa delas pedir-lhes que não gritassem nem batessem palmas. A que gritara pediu imediatamente desculpa e explicou-lhe que o gato negro antipático de olhos verdes era igualzinho ao Gigi, uma personagem do seu filme favorito. Como ela nunca vira filmes de gatos, ouviu a rapariga sem saber do que falava. Que filme é esse? Kiki, a aprendiz de feiticeira. Responderam as 3 raparigas ao mesmo tempo. É um filme de animação do Miyazaki. Que engraçado. Esclareceu a primeira. É o mesmo que fez o meu vizinho Totoro,
A Viagem de Chihiro, Castelo Andante, Princesa Mononoke, por aí adiante. Eu já estou a acrescentar. E o que é que acontece nesse filme da feiticeira? É que esta gata chama-se Smokey, disse apontando para a felina em causa, que as observava a uma certa distância debaixo de uma mesa. A Kiki é uma feiticeira jovem, explicou a rapariga que tinha gritado, que precisava de encontrar um sítio onde treinar os seus dons de feiticeira para passar no exame do último ano. E o Gigi é o gato dela. É ele que a ajuda na sua missão. É muito parecido com esta. Ao ver que apontavam para si, a Smokey iniciou uma das suas corridas meteóricas, derrapando na mesa das raparigas para depois continuar a correr até ao fundo da sala. É possível que a Smokey venha brincar convosco se usarem desses paus compridos que têm um rato na ponta. As raparigas aceitaram o conselho e poucos minutos depois, a Smokey começou a dançar à volta delas, saltando para cima e para baixo, tentando caçar o rato. Mark também não apareceu nesse dia. Nagor apercebeu-se de que, por mais absurdo que fosse, sentia a sua falta. Embora aquela história fosse triste, gostara do relato da noite anterior. Decidiu que, se Mark pudesse, na sexta-feira de manhã, iria com ele visitar o velhote ao hospital. As suas amigas chegaram como um tornado às 7h30. Nagor e Yumi sentaram-se um pouco com elas. Lúcia, tenho de te agradecer por teres recomendado a Nagor. É maravilhosa com os gatos. As três começaram então uma conversa maluca em que acabaram por estar de acordo relativamente a Nagor e relativamente ao facto do Neko Café ser um bom lugar para exibir os seus desenhos e quadros. Ainda não voltei a trabalhar, mas obrigada pela ideia, Lúcia. Tu sabes que desde que deixei a galeria em Londres que tenho aversão a tudo o que tenha que ver com a... mais até do que a gatos. Ver com a arte mais até do que a gatos. Não digas isso, interveio Amanda. Superas isso mais depressa do que a dizer miau. Riu-se da sua própria piada e as outras acompanharam-na. Não é preciso ter pressa, disse Yumi em seu auxílio. Cada coisa a seu tempo, não é, Nagor? Estamos a aprender com a serenidade dos gatos. Naquele momento sentiu-se mais próxima de Yumi, como se ambas partilhassem um segredo que as outras desconheciam. Ouvi dizer que preparas um café com leite espetacular, disse Lúcia. Podes fazer um? Eu também quero, exclamou Amanda. Enquanto preparas os cafés, vou buscar um pequeno presente que trouxe para festejar o facto de estares aqui a trabalhar, disse Lúcia, emocionada. Na máquina do café, Nagor pôs-se a observar as amigas. Só Amanda parecia fascinada pelos gatos e até tentou chamar um ou dois para os acariciar. Mas eles não lhe ligaram. Só o licor se aproximou, mas quando viu que a mão da Amanda ia na sua direção, deu um salto nas 4 patas e saiu disparado. Aí, que bom, Filipe. Então está mesmo a fazer efeito. Vamos lá. Quando Nagor pôs na mesa os cafés com bigodes, Lúcia e Amanda ficaram boquiabertas. És incrível, exclamaram. Sim, tem um jeito enorme, sublinhou Yumi com orgulho. Lúcia tirou um pequeno embrulho da mala e deu-o a Nagor. Olha o que eu comprei para ti. Não é nada do outro mundo, é só um colar, mas acho que vais gostar. Nagor abriu o papel de seda, cor de madreperla, mas não tinha nada no interior. Lúcia, está vazio. O quê? Espantou-se Lúcia, tirando-lhe um embrulho das mãos. Não acredito. Deve ter caído por aí. É incrível. Ultimamente perco tantas coisas. As 4 mulheres começaram a olhar em volta da mesa, descrevendo círculos cada vez mais largos. Pouco depois,
todos os convidados do café se tinham juntado a elas na busca, procurando à volta das suas mesas um colar com uma medalha de prata. Também foram procurar no corredor da casa de banho e na zona de entrada, mas não encontraram nada. Lúcia estava desolada. Desculpa, Nagor. Vou tentar encontrar outro. Que pena. Não te preocupes, querida, disse, pegando-lhe nas mãos. Se realmente me pertence, de certeza que vai aparecer. Quando todos saíram, Nagor estava exausta. O dia fora muito longo. Além da brisa fresca do ar-condicionado, os gatos pareciam estar aliviados por estarem sozinhos e começaram a brincar como se o dia estivesse a começar naquele momento. A Smokey dormitava numa mesa junto ao balcão, embora controlasse tudo com um olho semicerrado, como sempre. Nagor chegara à conclusão de que aquela gata nunca dormia, estava sempre pronta para a ação. Quando se é felino, nunca se sabe o que pode acontecer. De repente, como se tivesse visto uma presa, a Smokey saltou da mesa para o chão. Esticou-se enquanto caminhava junto à porta e depois deslizou entre a janela e a árvore, de gatos mais perto da saída. A gata começou a brincar com qualquer coisa que encontrou no chão. Nagor viu um brilho entre as suas patas e aproximou-se devagar para não a assustar. Ainda não se tocavam. Quando se sentou ao seu lado, a Smokey olhou para ela e miou. Depois correu para a outra ponta da sala. Ao olhar para o lugar onde a gata estivera a brincar, viu um fino fio de prata com uma medalha. Virou-a e viu o símbolo dos olhos de Buda, 2 sobrancelhas, 2 olhos, um nariz em espiral, estilizado, um ponto que representava o 3º olho. Não estava a acreditar. A Smokey encontrara a sua medalha. Nagor enviou uma fotografia à Lúcia com o seguinte texto: "É esta a medalha de que falavas?" A resposta não se fez esperar. "É para que nunca mais percas o norte. Fico muito feliz por teres encontrado a medalha." Foi a Smokey que a encontrou. Começou a escrever a resposta, mas percebeu que o facto de ter sido a gata a encontrá-la só lhe interessava a ela. Definitivamente, a Smokey tinha poderes mágicos. Com a sua atitude curiosa, parecia dizer-lhe: quem está atento encontra oportunidades em toda a parte.